Olá, querido estudante! Tudo bem com você? Aqui é o professor Alexandre e o meu sinal na comunidade surda é este. Seja bem-vindo ao projeto Aprender Além da Escola do Centro de Mídias e Tecnologias Educacionais da CEMED Manaus. Hoje iremos estudar sobre números mistos e frações equivalentes. Então, vamos lá para a nossa hora de aprender. Vimos na aula anterior que os números fracionários fazem parte do conjunto dos números racionais, que são representados pela letra Q, e que a fração é o que representa a divisão de uma unidade, de um inteiro em partes iguais, que, relacionados aos números decimais, podem ser em 10 partes para os décimos, em 100 partes para os centésimos, em 1000 partes para os milésimos e assim por diante. Porém, no caso dos números fracionários, temos a sua representação definida em uma divisão em partes iguais, que é nos dita através do número que está em seu denominador, que denomina em quantas partes iguais uma unidade foi dividida, e o seu numerador, a quantidade que foi destacada. E nós temos 3 tipos de frações: as próprias, as impróprias e as aparentes. Vamos vê-las? Fração própria é toda aquela que apresenta em seu numerador menor que o seu denominador. Vejamos estes exemplos aqui. Temos 3 frações. Bem, se as frações próprias possuem seu numerador menor que o seu denominador, somente a primeira e a terceira são próprias, a de 1/4 e a de 6/15. As frações impróprias são exatamente o contrário. É quando o numerador é maior que o denominador. Vejamos os seguintes exemplos. Temos 3 frações aqui. Bem, se a definição de frações impróprias é aquela que o numerador é maior que o denominador, somente a segunda é uma fração imprópria, a de 7/5. E, por fim, temos as frações aparentes, que é toda a fração em que o seu numerador é múltiplo do seu denominador. E, por obrigação, todas as frações aparentes são impróprias também. Mas como descobrir isso? É bem fácil, bem tranquilo. Basta que você divida o numerador pelo denominador. E se o resultado dessa divisão for inteira, então é uma fração aparente. Por exemplo, a fração de 42 terços é uma fração aparente. Dividindo 42 por 3, temos como resultado o número 14, que é um número inteiro. E nessa divisão não houve sobras. E isso nos indica que essa, sim, é uma fração aparente. Fração aparente, como podemos perceber, é uma forma de representarmos os números inteiros. Como, por exemplo, como podemos representar o número 2 com uma fração aparente? É bem fácil, basta multiplicar o 2, preste bem atenção, por um número natural, e o resultado dessa multiplicação será o seu numerador. E o multiplicador será o denominador. Vamos ver? Primeiramente, multiplicamos o 2 por um número natural qualquer, o 6, nesse caso. E temos como resultado o número 12. Dessa forma, o nosso numerador será o resultado 12 e o nosso denominador será o número qualquer que escolhemos, o 6. Assim,
12 sextos é uma fração aparente de 2. E os números mistos estão ligados a um tipo de fração, que são as impróprias. Vamos vê-la com mais calma agora na tela. Como vimos há pouco, as frações impróprias se destacam como sendo as que possuem o seu numerador maior que o seu denominador. E é através delas que iremos compreender os números mistos. Números mistos são a representação de um número composto por uma parte inteira e uma parte fracionária. Como podemos ver aqui no número 3, 4 sextos, em que a parte inteira é o número 6. Temos 6 unidades e a parte fracionada é representada por 3 sextos. Ou seja, uma unidade foi dividida em 6 partes, das quais 3 foram destacadas. E em alguns casos, será necessário identificar a parte inteira em frações impróprias. Como é neste caso aqui, temos 30 nonos. Mas como podemos proceder para encontrarmos as partes inteiras de uma fração imprópria? Basta que você divida o numerador pelo denominador. E assim, o numerador se torna o dividendo e o denominador se torna o divisor. Observe, temos 30 dividido por 9. E procuramos um número que, multiplicado por 9, dê como resultado 30, ou o mais próximo possível, que é o 3. Muito bem. Afinal, 9 vezes 3 é igual a 27. Subtraímos 27 de 30 e temos como sobra o número 3. Assim, como podemos observar, aquilo que sobra da nossa divisão é colocado no numerador, o 3. O denominador é o nosso divisor, o 9. E, por fim, a nossa parte inteira é o resultado dessa divisão, o 3. E temos o nosso número misto, que é o 3 nonos, sendo o 3 unidades completas e o 3 nonos sendo uma unidade que foi dividida em 9 partes, das quais 3 foram destacadas. Vamos ver outra fração imprópria e exercitarmos? Vamos lá! Aqui temos a fração de 58 quartos. E realizamos o mesmo procedimento que fizemos agora há pouco. Observe que iremos ter o numerador como dividendo e o denominador como divisor. E depois de fazermos essa divisão, temos como número misto 14 e 2 quartos. Observe aí, acompanhe as cores dos números que usamos da divisão para montarmos um número misto. Mas, e se caso, em vez de passarmos frações impróprias para números mistos, precisarmos transformar números mistos em frações impróprias, ou seja, o processo inverso? Como faremos? Observe aí, acompanhe na tela. Para transformarmos números mistos em frações impróprias, basta que você realize a multiplicação do denominador pela parte inteira do número misto. E o resultado é somado, adicionado ao seu numerador. Observe bem, e assim temos como resultado a fração aparente de origem. 2 pontos que precisaremos destacar aqui. O primeiro é que o denominador sempre será o denominador. Mesmo que já tenhamos utilizado, nós o repetimos. E o segundo é que aqui, neste pequeno esquema que você pode ver na tela, as letras
x, y e z são variáveis, ou seja, pode ser substituídas por qualquer número, desde que sejam números naturais, com exceção do zero. E o que o numerador, no caso, o x, preste bem atenção, o x seja sempre menor que o y, que é o denominador. Preste bem atenção. Vamos entender aqui melhor na prática. Agora, lembra que a operação inversa da divisão é a multiplicação? Faremos isso para encontrar a fração imprópria de um número misto, porém, realizando uma multiplicação. Observe bem, observe a fração de 6/2/5. O primeiro número, aquele que vem bem à frente do número fracionário, é a nossa parte inteira, o número 6, certo? E o número que está no denominador determina em quantas partes um inteiro, uma unidade foi dividida, que no caso foram em 5 partes. Com este entendimento, podemos definir que precisaremos dividir cada uma das 6 unidades em 5 partes iguais e depois somar este resultado ao numerador, que é o 2. Mas não precisamos ter esse trabalho todo, basta que utilizemos a operação inversa da divisão, que é a multiplicação. Multiplicamos 5 vezes 6, que tem como resultado 30. E somamos com o número 2. Perceba que eu repeti o numerador, mesmo já tendo utilizado na multiplicação. Ele será sempre o denominador, o 5. E realizamos aí a soma. Temos como resultado a fração imprópria de 32/5. E para comprovarmos que a fração imprópria do número inteiro de 6/2/5 é 32/5, faremos a operação inversa. Vamos ver. Temos a fração imprópria de 32/5, que iremos transformar para um número misto agora. Iremos dividir o numerador pelo denominador, ou seja, 32 dividido por 5. E realizando esta divisão, como você pode ver, como você pode observar aí na tela, temos como resultado o número 6 e como sobra o número 2. E montando o nosso número misto, temos exatamente o número lá do início, 6/2/5. Vimos os números mistos e de que forma eles se conectam com as frações impróprias. Agora, veremos o que são frações equivalentes. Acompanhe. Frações equivalentes são aquelas que, mesmo escritas de uma maneira diferente, expressam a mesma quantidade. Como você pode observar aqui, temos estas 3 frações: a de 1/2, a de 2/4 e a de 4/8, que representam a mesma divisão de um inteiro, de uma unidade em 2 partes. Observe, embora sejam representadas de maneira diferente, é a mesma divisão, como podemos notar na cor azul claro, que é igual em cada uma das divisões. E podemos descobrir as frações equivalentes realizando a multiplicação da fração pelo mesmo número natural, como, por exemplo, como podemos ver aqui no nosso exemplo, 4/8 é uma fração equivalente de 2/4, pois quando eu multiplico 2/4 por 2, eu tenho a fração de 4/8. Então, segue a dica do professor. Quando você tiver uma fração e quiser saber uma fração aparente dela, multiplica o numerador
e o denominador pelo mesmo número natural. Faça isso começando pelo 2, que você vai encontrar, ok? Agora, preste bem atenção quando reduzimos a fração ao seu termo mais básico. Estamos realizando o processo de simplificação. Como podemos ver no exemplo, 2/4 é a simplificação de 4/8. E 1/2 é a simplificação de 2/4. E para fazer a simplificação de frações, basta que você divida o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. Mas, atenção, tem que ser os dois ao mesmo tempo. Por exemplo, simplificando a fração de 2/4, dividimos o numerador e o denominador por 2. E temos como resultado a fração de 1/2. Mas observe que quando simplificamos, estamos reduzindo a fração em sua forma mais simples. Então, enquanto der para dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número natural, continue fazendo até que não seja mais possível, está bem? Mas chega a um momento em que não conseguimos mais simplificar as frações e ela chega ao seu limite, ou seja, não conseguimos dividir o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. E quando chegamos a isso, a última fração que achamos é o que chamamos de fração irredutível, ou seja, ela não pode mais ser reduzida, simplificada. E aqui, no caso, a nossa fração irredutível é 1/2, que é o limite da divisão. Então, enquanto as frações forem divisíveis por um número natural, chamamos de redutível. E quando chegamos ao limite da divisão, chamamos a última que conseguimos de fração irredutível. Bem simples, bem tranquilo, bastam exercícios, atividades que você irá se recordar de toda a aula. Vimos na aula de hoje as frações, desde o seu entendimento mais básico como parte de uma unidade, até as frações próprias, impróprias e aparentes, e também vimos os números mistos e as frações equivalentes com a simplificação de frações, as frações redutíveis e as irredutíveis. Agora, que tal exercitarmos um pouco sobre o que vimos na aula de hoje? Chegou a hora da atividade! Atividade número 1. Defina as frações a seguir como própria, imprópria aparente ou imprópria. Letra A, 6/8. Letra B, 21/7. Letra C, 20/5. E letra D, 34/12. Relógio na tela. Vamos à resposta. E na letra A nós temos, como 6/8, uma fração própria. E na letra B, nós temos 21/7, portanto,
imprópria e aparente. Letra C, 20 quintos, imprópria e também aparente. E na letra D, 34 dozeavos, ela é uma fração imprópria. Atividade número 2. Converta os números mistos em frações impróprias. Letra A, 9 3/4. Letra B, 3 6/8. Letra C, 2 2/5. Relógio na tela. Vamos à resposta. E na letra A, nós temos aí 9 3/4, que convertendo para uma fração imprópria, primeiramente, nós vamos multiplicar o denominador pela parte inteira, ou seja, 4 vezes 9 é igual a 36, e somarmos o resultado com o numerador, 3, e temos como resultado 39 quartos. E na letra B, 3 6/8, iremos fazer da mesma forma. Multiplicaremos o denominador pela parte inteira, ou seja, 8 vezes 3, 24, e somamos este resultado ao numerador, 6. E temos como resultado 30/8. E na letra C, multiplicaremos o denominador pela parte inteira. 5 vezes 2, 10, e somamos com o numerador, 2. 10 mais 2, 12. Portanto, 12/5. Atividade número 3. Converta as frações impróprias em números mistos. Letra A, 26/4. Letra B, 53/6. E letra C, 16/3. Relógio na tela. Vamos à resposta. Na letra A, 26/4. Não esqueça, você vai dividir o numerador pelo denominador e, na sequência, vai montar o número misto, da forma como você viu na aula de hoje. Dividindo, nós temos aí a fração mista de 6/2. Letra B, 53/6. Dividindo 53 por 6 e depois montando o nosso número misto, temos 8/5.
E na letra C, 16 terços, dividimos 16 por 3 e, na sequência, nós montamos o nosso número misto, que é 5, 1 terço. Atividade número 4. Simplifique as frações a seguir até a sua fração irredutível. Letra A, 4 sextos. Letra B, 8 dozeavos. E letra C, 6 dezoitoavos. Relógio na tela. Vamos à resposta. E na letra A, 4 sextos, nós dividiremos pelo número 2. Depois de dividir numerador e denominador, chegamos à fração irredutível de 2 terços. Letra B, 8 dozeavos, dividiremos também por 2, chegando ao resultado da fração 4 sextos. E depois dividiremos novamente por 2 e chegamos à fração irredutível de 2 terços. E na letra C, 6 dezoitoavos, dividimos o numerador e o denominador por 2 e temos como resultado a fração de 3 nonos. E depois dividimos novamente, dessa vez por 3. Que temos como resultado a fração irredutível de 1 terço. Agora vamos lembrar um pouco do que vimos na aula de hoje. Chegou a hora da revisão. Vimos na aula de hoje as frações como partes de uma unidade, até as frações próprias, impróprias e aparentes, os números mistos e frações equivalentes, com a simplificação de frações, as frações redutíveis e as irredutíveis. As frações próprias são aquelas que o seu numerador é menor que o seu denominador. Nas impróprias é o oposto, o numerador é maior que o denominador. E temos também as frações aparentes, em que o seu numerador é múltiplo do seu denominador. E os números mistos são aqueles compostos por um número inteiro e uma parte fracionária. E quando são convertidos, geram uma fração imprópria e vice-versa. E para converter uma fração imprópria para um número misto, fazemos a divisão do numerador pelo denominador. E com a conta de divisão armada e resolvida, a parte inteira do nosso número misto será o quociente, o resto será o nosso numerador e o nosso denominador será o divisor. E para converter um número misto em uma fração imprópria, basta multiplicar o denominador pela parte inteira do número misto e o resultado dessa multiplicação é somado com o numerador. E temos como resultado a fração imprópria. Não esquecendo que o denominador será sempre o mesmo em todos os momentos. E entre as frações, a relação de equivalência que vimos na aula de hoje, e que algumas frações representam a mesma divisão de uma unidade, como foi o caso de 2/4 e 4/8. E podemos encontrar frações equivalentes,
simplesmente multiplicando o numerador e o denominador pelo mesmo número natural. E quando quisermos simplificá-la, basta que façamos a divisão do numerador e do denominador pelo mesmo número natural. E sempre que chegamos ao limite da simplificação, chegamos à fração que chamamos de irredutível. E é isso aí, chegamos ao final da nossa aula de hoje e conseguimos aprender e exercitar bastante sobre os tipos de frações, as próprias, as impróprias, as aparentes, os números mistos e as frações equivalentes e suas simplificações. Não esqueça da dica, continue se esforçando, se dedicando ainda mais às aulas, fazendo exercícios, consultando o seu professor, a sua professora, que logo logo você se tornará um expert em matemática. Siga-nos nas redes sociais, Instagram, Facebook, YouTube. E eu te espero aqui no nosso próximo encontro. Tchau, tchau, um grande abraço e até lá!